Olá, meus amigos, minhas amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Nossa saudação com votos de paz, harmonia. Pedimos a bênção ao nosso mestre amado Jesus de Nazaré para a realização dessa exposição, dessa breve exposição. Saudamos a espiritualidade que nos envolve, nos orienta, nos protege, nos inspira. E a todos vocês que acessam o nosso canal, nossa saudação amorosa, com votos de bom ânimo, saúde, paz. Estamos hoje com a proposta de trazer breves reflexões sobre o tema discípulos e apóstolos. E vamos falar sobre discípulos e apóstolos dentro de um contexto maior, que é o contexto da missão. Missão e missionário. Nós sempre que conversamos sobre o que significa ser um discípulo, o que significa ser um apóstolo, o que é necessário ser um discípulo, na verdade todos nós já temos a condição nata necessária para sermos discípulos, porque todos nós somos missionários, numa medida maior ou menor. Não existe um ser sobre a face da terra que não tenha uma tarefa, que não tenha assumido um compromisso proporcional às suas condições antes de encarnar. No planejamento reencarnatório, nós ajustamos a nossa possibilidade com o desafio que vamos ter na encarnação que se aproxima. Os espíritos que não têm essa condição ainda de fazer parte desse planejamento de si mesmo, os espíritos superiores fazem, com cuidado, com zelo, com amor, fazem esse planejamento e preparam a encarnação na dose certa, para que aquele espírito possa obter o mínimo de êxito e ir avançando na escala espiritual. Então é dentro desse contexto de missão que a gente vai iniciar a nossa reflexão. De um modo geral, missão, significado, conceito, em linhas gerais. Missão significa uma obrigação. Ter uma missão é ter uma obrigação, é assumir um compromisso, é ter um dever a cumprir, é função, é encargo, é incumbência. E no nosso caso, tratando-se de espíritos que já despertaram para a necessidade evolutiva, essa ocupação não pode ser ocupação fútil, nem pode ser ocupação com ações destrutivas, ou que tenham como consequência algum tipo de mal. Tem que ser ocupação para o bem. A gente vai direcionar a nossa reflexão considerando que todo missionário da nossa abordagem, ele já tem essa consciência de que ele tem que direcionar com alguma intensidade, com algum método, as suas ações para o bem. Então, missão é compromisso. Todos nós temos. E nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, várias perguntas e respostas abordando esse aspecto da missão de cada um de nós. Porque até mesmo os espíritos mais simples, aqueles que estão num nível assim de conhecimento, de discernimento mais baixo, eles têm missões, têm tarefas que já são possíveis de serem cumpridas. E a questão 132 de O Livro dos Espíritos vai nos trazer essa ideia num contexto maior. No contexto maior, a missão é o conjunto de tarefas que nos conduzirá à perfeição. Sendo esta, a perfeição, a finalidade da encarnação dos espíritos.
Por isso que não existe nenhum ser encarnado que não tenha assumido um compromisso ou que tenha sido programado para ele, no caso dos espíritos de pouco discernimento, como eu disse, que tenha sido programado para ele alguma tarefa execuível, que ele consiga dar conta. Nenhuma encarnação é em vão. Toda encarnação tem um objetivo ascensional, linhas gerais. E mais adiante no Livro dos Espíritos tem aquela parte que fala da missão dos espíritos, né? E são várias perguntas e respostas. Eu destaquei só duas para sintetizar, de certa forma, né, a ideia contida ali no Livro dos Espíritos. A questão 559 nos traz a informação dos espíritos superiores que todos nós, como eu falei antes, todos nós, sem exceção, temos deveres a cumprir. Proporcionais, claro, proporcionais à nossa possibilidade, à nossa capacidade. Por isso que sempre se orienta. Se o que você fez de bom ou bem que você fez não foi suficiente para resolver uma situação que você visualizou, não se preocupe com o êxito da situação. Se preocupe, sobretudo, com o que você fez. Se você trabalhou no limite das suas forças, se você se empenhou no limite da sua condição, você fez a sua parte. Isso é que é necessário. Não negligencie, não seja mais ou menos, como nos ensinou nosso querido Chico Xavier. Não seja mais ou menos. Seja pleno, faça tudo que tiver ao seu alcance. Se não resolveu a questão a qual você se entregou, não é responsabilidade sua. Não está no seu alcance. O que está no nosso alcance é fazer o seu máximo, né? Trabalhar no limite da sua possibilidade. E a questão 571 nos diz que a importância das missões está em relação direta com a capacidade e a elevação do espírito, confirmando o que eu já disse antes. Mesmo os espíritos mais simples têm missão, têm tarefa. Ninguém vem à Terra sem uma tarefa, sem uma missão. E claro, quanto mais conhecimento, quanto mais informação nós tivermos, maior é a tarefa, maior é a responsabilidade, né? Nós estamos na iminência do lançamento do filme, no próximo mês, do filme Nosso Lar 2. Há mais de 10 anos atrás, o filme Nosso Lar, com base no primeiro livro da série, fez o maior sucesso, né? Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas assistiram o filme Nosso Lar nos cinemas. Hoje, com as redes sociais, né, com os canais, com as plataformas, a estimativa é de que mais de 30 milhões, entre 30 a 40 milhões de pessoas assistiram o filme Nosso Lar. É um filme belíssimo, muito bem feito, é uma síntese do livro Nosso Lar. Vale a pena assistir o livro, vale a pena assistir o filme, mas ele é uma síntese, né? O livro é bacana porque tem uma fotografia belíssima, mas ler o livro é fundamental, é essencial. E na sequência da coleção dos livros de André Luiz com Chico Xavier, nós temos o livro Os Mensageiros, que é assim apelidado carinhosamente de Nosso Lar 2. Esse filme será lançado no próximo mês, já está feito, já está preparado, né? O lançamento já tem data marcada, 31 de agosto. E por isso a gente está sempre lembrando aqui nos grupos de estudos e nas palestras, lembrando, né, pontos, tópicos desse livro, recomendando inclusive que as pessoas leiam o livro antes de assistir o filme, você vai ter uma compreensão muito maior, né? Assista o filme Nosso Lar 1 primeiro, para se preparar para assistir o filme Nosso Lar 2, que é com base no livro Os Mensageiros. E nós trouxemos aqui 2 capítulos com informações sobre essa condição de ser missionário, de aceitar e assumir
tarefas, né, responsabilidades. No capítulo 3, André Luiz vai nos falar do Centro de Mensageiros, que é um departamento que existe lá na colônia Nosso Lar, onde se prepara anualmente centenas de médiuns e doutrinadores para reencarnarem. E André Luiz cita essa expressão: são preparados como se fossem verdadeiras cartas vivas de Jesus para a humanidade. Por que cartas vivas? Porque trazem como missão executar tarefas que, com o próprio exemplo, vai ser a difusão do Evangelho. Difundir o Evangelho é difundir o bem, é espalhar o bem, com palavras, quando necessário, como disse Francisco de Assis, quando necessário, com palavras, mas essencialmente com suas ações, com seu exemplo. O exemplo é a melhor forma de pregar o Evangelho. Então, no capítulo 3, lá do livro dos Mensageiros, ele vai explicar que existe um departamento nessa colônia. As outras colônias também têm a sua preparação, né, os seus métodos para preparar missionários para trazer informação, para trazer esclarecimento, para trazer luz para o planeta. E no capítulo 5, André Luiz vai, nos diálogos que ele tem com os espíritos que fazem parte, não só do grupo a que ele vai se integrar, um grupo de tarefeiros, né, que ele vai se integrar, mas em conversa até com instrutores, ele vai ficar sabendo, né, que muitos missionários são preparados ali, mas que não conseguem cumprir as suas metas por uma questão de fraqueza, né? Fraqueza emocional, fraqueza espiritual, fraqueza moral. Não conseguem dar conta das tarefas ou dos compromissos que foram assumidos. Então o capítulo 5 vai trazer uma advertência sobre os companheiros fracassados e cita empecilhos até nas religiões, além de tristes quadros humanos no mundo todo. É uma pequena amostra do que acontece no mundo inteiro. Todos nós, nos diferentes países, nas diferentes religiões, nas diferentes camadas sociais, econômicas, todos nós temos uma tarefa. E no inconsciente nós temos essa informação. E por que não acessamos o nosso inconsciente? É porque a gente se distrai. Como diz Pietro Baldi, né? Nosso querido irmão Pietro Baldi, na sua obra, ele vai dizer assim: a gente se distrai com 1000 coisas, a gente presta atenção em 1000 coisas fúteis, a gente se distrai com as delícias do materialismo e ofusca um mundo inteiro de informação que a gente traz no inconsciente. Por isso que é necessário o autoconhecimento, a meditação, né, a prece, para que a gente se imunize um pouco desse assédio das coisas, das 1000 coisas do mundo material. E a gente fracassa por isso, né? A informação no livro Os Mensageiros é de que cerca de 90% é de fracasso, 10% de êxito, de acerto. A gente precisa melhorar esse índice de produtividade, né? Todos nós, então, temos missão. E missionários mais qualificados têm sido enviados desde sempre, né? Tem sempre um missionário na Terra, né? Nos diversos continentes, nos diversos países, nas diversas religiões, né? Auxiliares de Jesus, né? Tem sempre vindo à Terra para nos auxiliar, nos orientar. E ele, que é o maior missionário, o maior de todos, teve também a sua missão. E qual foi a missão de Jesus? Porque quando Jesus veio, os 10 mandamentos já tinham sido plantados por Moisés
cerca de 1.300 anos antes de Jesus. Então, quando Jesus veio, o homem já havia estabelecido a crença em um Deus único, que foi um fundamento importante dos ensinamentos da primeira revelação de Moisés. Eu já conhecia os 10 mandamentos, né? Mas tinha mais teoria do que prática. Era muito verbo, era muita fala e pouco exercício, pouco testemunho. Jesus então vem dar o testemunho. Por isso é que ele tinha consciência de que era necessário passar por tudo que ele passou, inclusive ser sacrificado daquela forma, porque fazia parte de um conjunto de testemunhos necessários para nós. Foi necessário que ele fosse pregado numa cruz sem nenhuma culpa, para que a gente se chocasse com o exemplo. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que diz assim, né? As palavras exemplificam, mas só o exemplo arrasta multidões. Só o exemplo é que convence. Então Jesus traz o próprio exemplo dele. Era preciso acrescentar novos ensinamentos. Ele vem nos falar do amor incondicional, de estender o amor até o inimigo. Não veio destruir a lei, como muitos fariseus diziam, que ele estava em contradição com a lei, né? Que ele era um herege, que ele era um contraventor da lei, né, de Moisés. Não veio destruir a lei, mas apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus vem trazer a lei de amor, e a que preço, né? Só ele, só um espírito com a envergadura moral, espiritual, intelectual, emocional, enfim, só um espírito de alto padrão, de elevado padrão, poderia dar conta de uma tarefa, de uma missão dessa. E ele deixa ensinamentos e elege 12 apóstolos para dar continuação à semente que ele planta. Então os apóstolos escolhidos por Jesus, não ali, ele apenas identifica aqueles que já tinham sido preparados antes mesmo de encarnarem, de virem estar ali para seguirem com ele e depois darem continuidade ao seu ensinamento, né? Então os apóstolos tinham essa missão precípua, dar continuidade à tarefa iniciada por Jesus. E um dos fundamentos que Jesus deixa com eles era de que era necessário difundir o Evangelho. E dentre todos os apóstolos de Cristo, um que nem está entre os 12 iniciais, é que é considerado o principal responsável por nós termos hoje o Evangelho, o Novo Testamento aí, vivo, latejando em nossas consciências, que foi Paulo de Tarso. Se Paulo não abraça a missão de ir pregar para os gentios, né, para os não-judeus, para os não-cristãos, por assim dizer, talvez a missão de Jesus não tivesse, né, essa semente maravilhosa de Jesus não tivesse germinado e tivesse dado os frutos que tem dado nos dias de hoje. E Jesus disse para os seus apóstolos, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Veja, ide para todo o mundo. Então hoje, aquele discurso equivocado de que os países cristãos têm algum tipo de privilégio é um equívoco. Nós temos só 1/3 da população do mundo de cristãos. E os outros 2/3 não são também do rebanho, por assim dizer,
Não são do rebanho de Jesus? Claro que são. Né? Não estão também contemplados com a oportunidade de evolução, de crescimento e de acessar os planos superiores? Claro que sim. Então, essa separação, esse exclusivismo, né, esse privilégio que se cria em torno do cristão e até mais, alguns cristãos se acham ainda mais privilegiados com relação a serem os eleitos. É um equívoco. Jesus fala para ir a todo o mundo e pregar o Evangelho para todos, indistintamente. Essa é a missão dos apóstolos. Mas a gente vai falar um pouco dos discípulos, porque em alguns contextos, discípulo e apóstolo são tomados como palavras sinônimas. Mas há uma diferença, né? Embora os textos bíblicos tratem os termos discípulo e apóstolo com a mesma conotação, há uma diferença, né? Em se tratando de Jesus, falava-se dos discípulos do Senhor, ou seja, aqueles que seguiam, que acompanhavam de perto a Cristo. Pois bem, se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar um conceito para discípulo, né? Discípulo significa aprendiz, aluno receptivo ao ensinamento. E a gente usa essa expressão no dia a dia, né? É discípulo de quem? Né? É discípulo do professor tal, é discípulo do mestre tal, né? É discípulo de alguém que é referência, que influencia, e os assim chamados discípulos têm nele essa referência e o seguem. A palavra discípulo, então, pode ser tomada de uma forma geral, né? Como aquele que é aprendiz, né? Só que, no contexto espírita, né, discípulo é um aprendiz, apóstolo é mais. Apóstolo não é só um aprendiz, é aquele que já assumiu uma responsabilidade de mensageiro, né? Lembrando que discípulo e apóstolo, nas diversas tradições bíblicas, nos textos, são tomados como sinônimos e existe uma identificação de regionalidade, né? No Ocidente se usa muito a expressão discípulos e no Oriente se usa muito a expressão apóstolos, mas numa situação de equivalência, discípulos e apóstolos significando a mesma coisa, diferindo um do outro apenas pela região onde são mencionados, né? Mas Emmanuel, por exemplo, Emmanuel, nosso benfeitor, nosso querido, né? Benfeitor, orientador de Chico Xavier, que escreveu através dele 121 livros, vai nos dizer exatamente que é diferente, que discípulo é aprendiz e apóstolo é mensageiro. Especificamente no livro Fonte Viva, Emmanuel vai fazer essa distinção. No capítulo 58, ele distingue, ele define discípulo da seguinte forma. Eu peguei só um pequeno trecho, lógico, né? Ele destaca, nesse livro ele faz isso, né? Aliás, na coleção Fonte Viva ele faz isso. Antes de tecer os seus comentários, ele destaca um trecho do Novo Testamento e depois ele faz o comentário. E o trecho que ele destaca aí, né, nesse capítulo 58, é um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 14, no versículo 27, que diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Com base nesse trecho do Evangelho, Emmanuel vai fazer o seguinte comentário: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, mas como se a ligação legítima com o Mestre
estivesse circunscrita às palavras. Ou seja, ainda é a fase do encantamento, né? Do vislumbramento, fica deslumbrado, né? Com os ensinamentos. Aquelas informações tocam, sensibilizam, mas ainda está no campo da sensibilidade e do verbo, de repercutir, reproduzir aqueles ensinamentos. Continua Emmanuel. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, confiando-se no endurecimento e na fuga, ou transferindo-a, né? Transferindo a culpa, transferindo a responsabilidade, transferindo a fuga. Né? É assim que Emmanuel nos orienta com relação ao significado de discípulo. Discípulo, então, é aquela fase inicial. Né? Eu já despertei, eu me emociono, eu vou para as reuniões, eu assisto às palestras, eu faço alguma atividade de ação social, seja a cesta básica, seja prestar serviços gratuitos, qualquer forma de caridade, eu já faço, mas eu faço assim ainda de forma inicial, né? Incipiente, mas sem assumir ainda uma responsabilidade, frequência, compromisso. Esse iniciante, esse aprendiz é o discípulo. No capítulo anterior, o próprio Emmanuel, nesse mesmo livro, aí vai falar do apóstolo. E o trecho que ele destaca do Evangelho é esse trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no capítulo 4, versículo 9. Diz Paulo de Tarso: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Veja que já é diferente. Porque quando você assume uma responsabilidade, você vai encontrar mais dificuldade, vai encontrar resistência, vai encontrar objeção. E as objeções muitas vezes são rudes, né? São enfrentamentos que requerem de um apóstolo sacrifício, renúncia e sacrifício, que para ele não custa, porque a consciência já o liberta, ele já sabe onde quer chegar, e ele já não se ofende com as ofensas, com as perseguições, né, com as injustiças. Ele já atenua, porque ele compreende que é do meio, que é natural do meio, é uma reação natural do meio contra aquele que resolveu ser diferente, que resolveu assumir um papel diferente. Todo aquele, segundo Emmanuel, todo aquele que atingir esse nível de consciência, ele tem que estar preparado, porque ele vai encontrar objeção, ele vai enfrentar resistências. E é exatamente o comentário que ele vai fazer no texto do capítulo 57, um trecho, separei dois destaques somente. Primeiro, o apóstolo é o educador por excelência. Veja que no capítulo anterior, que eu destaquei, o capítulo 58, ele fala de discípulo como um aprendiz, como um estudante. Apóstolo não. Apóstolo é o educador. E é educador por excelência. Ele nem faz esforço, ele apenas age com o seu próprio exemplo, o seu próprio jeito de ser, já conquistado interiormente. Ele já sabe que aquele é o jeito certo de ser, de agir. Então é educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo
para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. E um segundo destaque nesse capítulo diz assim: apóstolos são instituições vivas do exemplo revelador, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros, sofrendo e crescendo sem descanso com as cruzes da incompreensão e da dor. É diferente, não é? O discípulo, ele está encantado, ele está assimilando, mas ele não assumiu responsabilidades de apóstolo. Por quê? Porque essa responsabilidade requer muito mais. Requer a predisposição de enfrentar as cruzes da incompreensão e da dor. Reações no meio social, reações até dentro da própria família, quando você não quer mais viver das mesmas coisas, né? Se alimentar das mesmas, dos mesmos alimentos de prazeres, de satisfação. Você quer mudar, você fala, oh, isso aqui não me satisfaz mais. Estou querendo algo diferente, estou querendo algo no campo da espiritualização. Você vai encontrar reação, né? De todo tipo, inclusive os deboches, as gozações, né? E quando não é coisa mais séria, né? Perseguições, que são, como Emmanuel chama, são as cruzes da incompreensão e da dor. É diferente. Discípulo é o iniciante, apóstolo é o educador que já se consolidou, já assumiu responsabilidade, ele está pleno, ele sabe que é aquilo que ele precisa, quer, é aquilo que faz sentido para ele. Né? Existencialmente, é aquilo que faz sentido para ele. Ele segue pleno, aguentando todo tipo de adversidade. Sobre os discípulos, inclusive, sobre esse aprendiz, o Evangelho de Lucas traz informações, os outros evangelhos não citam, não, é só Lucas, né? No capítulo 10. Eu destaquei alguns pontos do Evangelho de Lucas para a gente complementar essa ideia do que é um discípulo, né, em relação ao que é um apóstolo. Diz o texto lá do Evangelho de Lucas, capítulo 10. De acordo com o evangelista Lucas, capítulo 10, o único que os cita os discípulos, Jesus os designou e enviou aos pares numa missão específica. E diz lá o texto, palavras de Jesus, né? Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. É uma expressão metafórica para dizer, não espere moleza não, vocês vão encontrar dificuldade. E muitas vezes dificuldades duras, né? É a metáfora, né? Sereis cordeiros no meio de lobos. Outro destaque importante, né? Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Significa o quê? Não se encha de ouro, não se encha de bens materiais, não. Porque o máximo que você vai conseguir é atrair pessoas que queiram tomar de você, né? Arrancar de você. Então, aquele que não tem nada material para oferecer, ele não chama atenção. Então, ele fica livre para fazer o trabalho de persuasão, de influenciação com as coisas boas para as pessoas. Claro que para as pessoas que são materialistas, eles vão te olhar com desprezo, né? Não vão encontrar em você nenhum sinal de significado, né? É um insignificante. Mas para esses não adianta você tentar sensibilizar com palavras de elevação, porque eles não estão prontos, não é o momento ainda deles prestarem atenção. Por isso que Jesus recomenda, se esvazie, não leve nada que chame atenção materialmente, para que você fique livre desses assédios e aí você possa trabalhar. Mais adiante, no texto, curai os enfermos que nela houver e dizei a cada pessoa,
Está próximo de vós o reino de Deus. É o que nós estamos fazendo agora, né? Com uma compreensão mais detalhada, a compreensão da separação do joio e do trigo, a compreensão de que não existe céu e inferno, não existe céu nem inferno, a compreensão que todos terão as suas oportunidades, até mesmo aqueles espíritos mais cruéis, né? Os criminosos de mais alto grau de perversidade, eles vão ter as inúmeras chances de redenção. Só que nesse momento, como, né, está na obra espírita, em diversos livros, né, inclusive em Kardec, no livro A Gênese, os espíritos que não estão aceitando a regeneração da humanidade já foram retirados, estão sendo retirados para um outro planeta, e na Terra ficarão aqueles que querem aprender, simbolizada naquela máxima de Jesus, né? Os mansos herdarão a terra. Mansos é no sentido de boa vontade, quer aprender, quer evoluir, tem boa vontade de aceitar os ensinamentos, e já não fazem tantas atrocidades. Não tem nenhum espírito perfeito, não, ainda muito imperfeitos, mas que pelo menos não cometem erros de tamanha gravidade como a gente está vendo aí nas guerras e nas disputas, né, que causam mortes e muita dor e fome, né? Enfim, esses erros grosseiros que não serão mais admitidos no mundo de regeneração. Continua o texto. Voltaram os 70 discípulos cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus esclarece: Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo nenhum, vos fará mal. Linguagem da época, claro, né, gente? Que Jesus não autoriza ninguém a pisar em ninguém. É a metáfora própria da época, de pisar na serpente, de escorpiões, é submetê-los à vontade maior do Pai, né? Mas ele alerta no final: Mas não vos regozijeis em que os espíritos se vos submetem. Antes, regozijai-vos em que os vossos nomes estão escritos no céu. Não espere recompensa na terra, não espere reconhecimento, não espere medalha de honra ao mérito, não espere placa com seu nome em lugar nenhum. Reconhecimento que vale a pena é reconhecimento dos olhares superiores. Nós ainda, numa medida maior ou menor, ainda necessitamos de reconhecimento, né? Poxa, fiz o bem, nem um obrigado não me deu. Não precisa, não precisa. Faz o bem e pronto, porque está tudo contabilizado em planos superiores. E que tem uma repercussão natural em nossa aura, em nossa forma mental, em nossa vibração, nossos sentimentos, eles vão se depurando naturalmente. Esse é o ganho, essa é a melhor recompensa. Nada de placa, nada de medalha, não precisa nada disso. E já indo para a parte final da nossa conversa, de discípulo a apóstolo. Nós que nem discípulos não somos, né? Estou falando por mim, desculpa se alguém já se considera discípulo, né? Que bom, mas eu estou tentando me transformar num discípulo, para depois, lá na frente, sei lá quando, né, quem sabe vir a ser um apóstolo e caminhar com Cristo aí, sentindo mais de perto a influência dele, a vibração dele. Então, de discípulo a apóstolo, o que é necessário? Primeiro, o destaque do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, que já faz a diferenciação. Está lá, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Entre aspas, ele chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12. Veja que haviam outras pessoas, né?
Existiam outros, todos encantados com a mensagem. Mas dentre os discípulos, ele escolhe 12. E a esses 12 ele chama de apóstolos. Então há uma diferença, né? O apóstolo está um pouco mais adiante. Ele já é um educador, ele já tem responsabilidade, ele tem compromisso. Enquanto o discípulo ainda está na fase da emoção, do encantamento, do convencimento. O que fazer então para de discípulo me transformar num apóstolo? 3 destaques. Imbuídos do ideal de servir, os discípulos se transformam em apóstolos e fiéis continuadores da sua tarefa. Segundo, a eles coube a tarefa de espalhar as claridades da Boa Nova por toda parte. Terceiro, aos apóstolos, edificadores do cristianismo, numa época profundamente adversa, devemos a implantação da mensagem evangélica na face da terra. Então, os discípulos eles têm importância, né? Porque disseminam, ele propaga o sentimento, a percepção, mas o apóstolo é que arrasta com o exemplo, é que arrasta com a tarefa educadora que vai realizar. É uma missão de maior envergadura. Então, para se transformar apóstolo, né? Já sou discípulo, e aí? Para me transformar num apóstolo, o que é necessário? 3 estágios. Primeiro, vai acontecer o chamamento, né? Como aconteceu com Jesus. Jesus faz o convite, mas na frente a gente vai destacar alguns exemplos aí. Ele convida pessoas, vem e me segue, segue-me, segue-me. Ele convida. Já estavam na fase de encantamento, já estavam a ponto de discípulo ali na sintonia ou na percepção de um discípulo, mas para seguir o Cristo e ser apóstolo tem que ter algo mais. Então o primeiro estágio é o chamamento. Cristo convida, aí você aceita o convite para se tornar um discípulo, então você vai seguir. Né? Primeira etapa então é aceitar o convite de Cristo. Quero seguir o Cristo. Qual é o segundo estágio, logo adiante, logo a seguir? A educação. Não adianta você falar, eu estou seguindo o Cristo. Sim, e você tem conhecimento acerca das verdades superiores, você conhece o Evangelho, você conhece um pouco da ciência que o próprio Paulo de Tarso recomenda, né? Que a doutrina espírita tem como fundamento, né? Como um dos seus 3 pilares, para vencer a ignorância. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz 2 fundamentos preciosos. Espíritas, amai-vos, primeiro fundamento. Espíritas, instruí-vos. São os 2 principais pilares. Então é preciso deixar de ser ignorante, né? Conhecer as coisas do universo, para melhor compreender e melhor seguir o Cristo. Então, o segundo fundamento, o segundo estágio, é instruir-se, né? Vencer a própria ignorância. Terceiro, aí sim, a missão, né? Aceitar a tarefa, estar preparado para a tarefa de viver o Evangelho. Não é pregar com palavras, é viver o Evangelho. Aí tem que ter renúncia, tem que ter abnegação, né? Tem que ter desapego, tem que ter todas essas coisas, senão não é vivência, né? Estar preparado para viver o Evangelho sobre o crivo da incompreensão e da dor. Suportar o que vai vir de adversidade. Alguns exemplos de pessoas que tiveram a chance, mas não estavam preparados. Primeiro, o jovem rico, né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, lá pelo versículo 16, um jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, aliás, ele chama de bom mestre, lembra? Bom mestre, que farei para ganhar a vida eterna? E Jesus responde, me chamais bom, bom só o Pai. Mas para me seguir, para ganhar a vida eterna, é só seguir os mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás. Aí ele responde, mas Senhor, isso eu já faço desde a minha mocidade. E Jesus complementa e diz,
mas tem uma coisa que tu ainda não fazes. Vende tudo que tens, distribui com os pobres e vem comigo, eu vou te dar um tesouro no céu. Ele entristece porque ele não compreende que o tesouro no céu, a que Jesus se referia, realmente é muito mais valioso do que toda a fortuna material que ele tinha. Ele não estava preparado. Então, é o discípulo ou assim, aquele encantado, aquela pessoa que já está encantada com o ensinamento, que já tocou o coração com a mensagem, com as perspectivas que Jesus desperta em você, mas você não está pronto para se livrar, para abrir mão daquilo que você conquistou materialmente. O moço rico, né? Ele recusa o convite. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60, Jesus convida um outro homem. Vem, segue-me. Segue-me, né? Ganharás um tesouro, né? Muito mais precioso do que qualquer um que possais auferir aqui. E ele fala: Senhor, deixa-me enterrar meu pai. Era uma fuga, ele não estava preparado, ele usa aquilo como fuga. E Jesus fala, né? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Vem, segue-me. E ele não vai. Ele usa isso como pretexto e foge, né? Recusa o convite. O outro ainda, nesse Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 61, logo em seguida no texto, Jesus convida um outro homem para segui-lo. Vem, segue-me. E ele fala: Senhor, eu preciso antes me despedir dos meus familiares. E Jesus profere aquela frase, né? Aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de me seguir. Não é digno de galgar os planos superiores, de acessar, de ascender aos reinos superiores, ao reino dos céus, ao reino de Deus. É uma metáfora, é assim. Quantas pessoas começam a trabalhar, começam a assumir responsabilidades em qualquer área que seja, educacional, assistencial, qualquer área, começa a trabalhar, aí no meio cansa e desaparece. Botou a mão no arado, olhou para trás, vai-se embora, não está preparado, não compreendeu, não vai acessar. Aí Jesus metaforicamente diz: aquele que põe a mão no arado e desiste de arar a terra, desiste de semear, não vai colher fruto. Como é que vai colher fruto? Ele abandonou o arado. Né? Então, para merecer os frutos, não pode botar a mão no arado e desistir. E por último, né, um caso de Públio Lentulus, que é o nosso querido, amado irmão Emmanuel, que lá na época de Cristo ele era o senador. Públio Lentulus teve um encontro com Jesus. Há uma carta que ele descreve Jesus de uma forma belíssima, né? Na internet a gente pode encontrar. Ele descreve Jesus, né? A descrição dele é uma coisa fabulosa. E Jesus convida ele: vem, segue-me. E ele hesita e Jesus fala para ele, né? Vem, segue-me, porque se não for agora, só daqui a 2000 anos. E ele conta essa história no livro Há 2000 anos. Né? São exemplos de pessoas que tiveram a chance de seguir Jesus e recusaram. Vão perder eternamente a chance? Claro que não, mas vai demorar para ter outra chance. Olha o exemplo de Emmanuel. Ele perdeu a chance há 2000 anos. Né? Quanto tempo ele demorou para ter uma nova oportunidade de seguir o Cristo? Porque essa oportunidade não significa apenas dizer: sim, Senhor, eu vou te seguir. Não é só isso. É todo um preparo emocional, espiritual, né? Moral, é renúncia, é convicção, é um preparo que, se a pessoa não tiver, realmente não dá para seguir. É preciso fazer esse trabalho de educação, de transformação, para estar apto, para na hora que surgir a oportunidade, você agarrar a oportunidade e seguir. Né? Já encerrando a nossa reflexão, o livro A Caminho da Luz,
que é um livro belíssimo, também de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier, vai citar inúmeros missionários, né? Desde o Oriente, vai falar de Confúcio, Lao Tse, vai citar Sócrates, Maomé, Francisco de Assis, enfim, muitos missionários. Mas ele destaca uma coisa importante num dos seus capítulos, que é os missionários anônimos. Quantos missionários não são mencionados, não são lembrados aqui na história humana, mas que tem o seu lugar de destaque lá, nas altas hierarquias, né? Ele fala dos anônimos. Emmanuel vai citar aí que grandes vultos de sabedoria e bondade que aparecem no século VI, né, são espíritos heróicos e missionários. E dentre eles, não são os únicos, mas dentre eles, ele cita os beneditinos, né? E para encerrar a nossa reflexão, um outro livro de Emmanuel, psicografado por Chico. Veja quanta coisa Emmanuel deixou para nós escrita aí, para nossa boa reflexão, né? A respeito da missão, das missões. Diz Emmanuel: diante da lei de Deus, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo. Quantas pessoas dizem que Deus não existe? Quantas pessoas não se dão conta de que tudo que nós temos, utilizamos, é obra dele? Ele é o grande anônimo em nossas vidas, para a maioria de nós, né? O grande anônimo, Deus, a ensinarmos na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Encerro com essa mensagem de ser discípulo é o início. Ser missionário, ser um bom missionário, dar conta da nossa tarefa encarnatória, já é um bom sinal, já é um bom resultado. Daí em diante, sejamos discípulos, nos deixemos apaixonar, que possamos nos emocionar com a mensagem, né? Entremos para esse grupo seleto do discipulado de Jesus. E o próximo passo é, sejamos apóstolos dele, não sei se nessa encarnação, mas tenhamos isso como alvo, como objetivo, tracemos nossas metas para chegarmos nesse ponto aí. Porque, em última instância, ser apóstolo, verdadeiro apóstolo, é ser amigo de Jesus. Ele é amigo nosso. Ele é amigo nosso. A questão é, e nós somos amigos dele? Sejamos, né? Ao que diz aí o Evangelho de João, capítulo 15, palavras de Jesus, né? Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. O mando aí é uma tradução um pouco severa. Jesus não manda ninguém. Jesus orienta, Jesus ensina. E que cada um com seu livre-arbítrio, com sua boa vontade, com seu entendimento, faça de livre consciência o exercício da evolução, né? Então, se praticais o que vos oriento, seria mais apropriado aí. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Essa é a nossa mensagem final, com essa foto linda de Jesus abraçando Chico Xavier. Que possamos ter esse objetivo, de ganhar esse abraço aí. Ele, na verdade, já nos abraça. O que
deve ser o nosso objetivo, é a gente adquirir essa capacidade, essa possibilidade de abraçá-lo no mesmo plano de sintonia, de vibração, de paz e de amor. Que Ele nos fortaleça para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Abraço fraterno para todos, com votos de muita paz e amor.